Shalom, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Nós vamos estar estudando a palavra de Deus e eu quero compartilhar com você sobre o tema Desbloqueie a sua provisão. Está lá em João capítulo 6, do verso 1 ao 14. João 6, do 1 ao 14. Após a ministração, esse vídeo será compartilhado para o YouTube. Lá você terá a oportunidade também de abençoar outras vidas, compartilhando. Então o texto diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Então, o que nós vamos falar hoje tem como tema: desbloqueie a sua provisão. Sabemos perfeitamente que são vários os motivos que têm causado o bloqueio da provisão das pessoas. Um dos motivos é por falar demais. Nós já aprendemos que muitas das vezes as pessoas, sem perceberem, liberam palavras sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre áreas específicas de sua vida, e sem eles perceberem, essas palavras que eles liberam acabam amaldiçoando a si mesmo. E através das palavras eles travam, eles bloqueiam a sua provisão. Shalom, minha irmã, graça e paz. Mas hoje nós vamos aprender exatamente sobre esse texto, alguns princípios que o Senhor Jesus Cristo nos ensina acerca desse tema, desbloqueando a sua provisão. Em João 6, nós encontramos uma resposta profunda para as nossas necessidades, a qual nos mostra a maneira de Deus suprir, seja qual for a necessidade que temos. Então, perceba, João capítulo 6 revela para nós a maneira como Deus supre as nossas necessidades, as várias maneiras. E nesse relato, o Senhor vai nos ensinar o contraste entre os caminhos do mundo e a maneira como Ele faz. Por isso, é fundamental que você esteja atento a esses contrastes e aos princípios que o Senhor Jesus vai nos ensinar. Este é, de fato, um dos milagres muito importante, porque é o único milagre que é repetido 4 vezes ali nas Escrituras Sagradas, e que está incutido nos 4 evangelhos. Então perceba,
Se Deus menciona algo uma vez, já é extremamente significante. Agora, se ele menciona algo 4 vezes, então nós precisamos parar, meditar, dar uma atenção muito mais especial a este texto ou a esta passagem. Por quê? Porque de fato é muito importante. Dos 4 relatos existentes, João fala de algumas coisas que não estão nos outros 3 evangelhos. Por exemplo, João diz que isso aconteceu na época da Páscoa. Também nenhum outro menciona. Isso não acontece porque em nenhum outro menciona esse texto, porque não aparece lá na palavra a expressão cordeiro. Só basicamente João é que menciona isso. Dos 4 relatos existentes, nós vamos ver que o próprio João, ele relata este fato que já faz toda uma diferença. Então João começa falando acerca de João Batista, quando cita lá no versículo 29 do capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista se referindo a Jesus, e que João, o autor do Evangelho de João, registra esse fato. Ele começa dizendo sobre Jesus, o Evangelho divino. Então ele menciona que era próximo da Páscoa, que era uma festa, que era um lugar de desfrutar do Cordeiro. E nessa história você vai conhecer alguns segredos para desfrutar de Jesus e também receber o milagre. Lembrando que quando nós falamos de milagre, nós estamos falando sobre intervenção de Deus, agir de Deus em determinadas áreas de nossa vida. E este fato que João narra era uma festa dos judeus para nos lembrar que nós fomos enxertados por graça, pois não era para nós, pelo contrário, era exclusivamente para os judeus, mas nós fomos inseridos nesse texto. Tudo nessa passagem nós vamos ver que tem um significado muito especial, mas eu quero destacar aqui alguns personagens que nos chamam bastante atenção, dentre eles Filipe, André e o próprio Senhor Jesus Cristo. Cada um deles vai nos mostrar o caminho para desbloquear a nossa provisão. Então, a atitude de Filipe, a atitude de André e a postura do Senhor Jesus Cristo revelará para nós um caminho que auxiliará você a ter a sua provisão desbloqueada. E a pergunta, ela é muito simples. Quantos querem desbloquear provisões divinas sobre a sua vida? Certamente todos nós queremos. O problema é como nós devemos proceder. Então, preste bastante atenção na vida desses 3 homens, Filipe, André e o próprio Senhor Jesus Cristo, pois eles vão trazer para nós ensinamentos que vão nos auxiliar a desbloquear estas provisões sobrenaturais de Deus sobre a nossa vida. Não olhe para o tamanho da sua necessidade. Quando lemos o texto bíblico, a primeira coisa que nos chama a atenção são exatamente as palavras de Filipe. Filipe, lá em João capítulo 6, do versículo 5 e 7, observe o diálogo entre ele e Jesus. Jesus começa dizendo o seguinte: então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, ou seja, Jesus fez aquela pergunta para Filipe justamente para experimentá-lo. Ainda diz mais, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ou seja, Jesus sabia perfeitamente o que ele iria fazer, logo ele faz uma pergunta para Filipe com o intuito de experimentá-lo. E olhe a resposta de Filipe. Filipe responde: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então,
Observe uma particularidade acerca da vida de Filipe. Filipe, ele era natural daquela região. Ele conhecia certamente cada comércio daquela região, cada padaria, cada local provável onde alguém poderia comprar alimento e assim suprir a sua necessidade. Filipe também sabia que aquela região não tinha, em hipótese alguma, estrutura para receber tantas pessoas de uma só vez. Era muita gente, na verdade, era uma grande multidão de quase 5.000 homens, e sem acrescentar crianças e mulheres. E se acrescentarmos a esse número a quantidade de crianças e mulheres, isso vai passar de 12.000 pessoas. Então, quando você não está acostumado a fazer grandes eventos, de fato, um evento desse tamanho pode desestabilizar você, pode desestabilizar toda uma localidade, porque tudo se torna muito grande, tudo se torna grandioso. Então, por que testar Filipe entre todos os discípulos? Por que justamente Filipe? Filipe, ele tinha um conhecimento muito amplo daquela região, pois ele era daquela região. É porque ele era de Betsaida, ele conhecia Betsaida. E a pergunta do Senhor a Filipe nada mais era do que um teste de fé justamente para ele. Porque ele tinha o conhecimento, ele conhecia Betsaida. João capítulo 6, versículo 6 diz: mas isto ele falava para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Era somente um teste para Filipe. Às vezes, o Senhor nos faz uma pergunta para nos testar, mas Ele mesmo já sabe o que vai fazer. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós, ainda que não entendamos, você pode ter certeza absoluta, o Senhor, Ele já sabe o que vai fazer. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele permite com que passemos por determinadas situações para darmos uma resposta certa. Bem certo é que Ele já sabe o que vai fazer, como Ele deve proceder. Muitas das vezes nos sentimos que Deus nos pergunta só para fazer algo e nós ficamos avaliando se é possível, se tem dinheiro, se podemos fazer ou se não podemos fazer. Eu creio que Ele está testando a sua fé nesses dias. Eu creio que Ele está testando a sua vida nesses dias. Nós temos sido testados como igreja, mas cada um de nós tem sido testado individualmente. Cada líder tem sido testado na sua liderança, cada pai tem sido testado na sua paternidade, cada mãe tem sido testado, cada filho tem sido testado, e cada um de nós precisará dar uma resposta a estes testes que são apresentados para nós. Meu desafio a você é: responda aos testes do Senhor com fé. A resposta que o Senhor espera de nós é uma resposta de fé, é uma resposta da sua fé. Ele não quer ouvir dos nossos lábios o tamanho do problema, pois Ele bem sabe o que há de fazer. O que Ele espera de nós é uma resposta. Então, quando Jesus pergunta a Filipe, Ele esperava justamente de Filipe uma resposta, porque Ele sabia perfeitamente que Filipe conhecia e muito bem aquela região. Filipe conhecia cada mercado, cada padaria, se é que havia padaria ali naquela época, mas ele conhecia cada lugar e ele sabia perfeitamente que pela quantidade da multidão, a cidade não iria suprir. Então, humanamente falando, não havia soluções. E o que isso nos ensina? De repente, querido irmão, você se encontra numa situação em que, humanamente falando, você não encontra solução, não tem jeito, não tem condições. Olha, eu estudei e eu vi que realmente não tem jeito. É exatamente esta situação que Filipe se encontrava.
Quando ele é desafiado pelo Senhor, ele avaliou a situação de uma lógica natural. Ele não conseguia ver uma perspectiva de uma intervenção sobrenatural de Deus naquela situação e mudar aquela realidade. De maneira que nós começamos a aprender que a realidade que nós vivemos não é a que nós estamos vendo, mas sim a que nós queremos ver. Por isso nós precisamos entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida são testes que Deus permite passarmos para darmos a resposta de fé correta. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo para você. Recebe essa palavra na sua vida sobre esse problema, sobre esta situação que você está passando. Creia, o Senhor sabe o que está para fazer. Eu não sei se você está atravessando um problema financeiro. Acredite, o Senhor sabe muito bem o que está por fazer. Eu não sei se você está passando por um problema no seu casamento. O Senhor sabe muito bem o que vai fazer. Se você passa um problema familiar, se você passa um problema profissional, se você está passando por um problema na área espiritual, acredite, o Senhor sabe muito bem o que está para fazer. Se você está passando por um problema na sua saúde, acredite, o Senhor sabe muito bem o que está para fazer. Então, o Senhor já sabe o que está por fazer, mas Ele está nos testando para saber se a sua fé realmente é uma fé ativa que confia nele. Uma postura, uma atitude que nós precisamos tomar em relação a esta situação. E a atitude que nós precisamos tomar é uma atitude de fé. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida é para testar, para saber se a fé no seu coração é exatamente nesta situação. Filipe, ele conhecia o lugar. O Senhor disse: olha, Filipe, você conhece esse lugar muito bem. Onde vamos comprar pães para estas pessoas? Seria esta a pergunta que Jesus fez a Filipe, pois ele conhecia o lugar. Agora a resposta de Filipe, ela nos surpreende. Lá no versículo 7, Filipe responde: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe lhe respondeu de modo natural: 200 denários, 200 dias de trabalho, que ainda é muito dinheiro, não seria suficiente para que cada um deles recebesse um pouco de pão. Então perceba que muitas das vezes, diante de situações que nós enfrentamos, onde temos que dar uma resposta, onde precisamos tomar uma atitude, muitas das vezes a primeira coisa que nós fazemos diante de um desafio é darmos uma resposta natural. Como alguém pode usar a palavra um pouco na presença do grande eu sou? Como nós podemos agir de maneira natural diante do Deus Todo-Poderoso? Nós falamos muitas das vezes baseado naquilo que nós vemos. Muitas das situações que nós passamos, enfrentamos, que exigem de nós uma resposta, a resposta que nós damos, muitas das vezes, está baseado naquilo que nós vemos e não naquilo que nós cremos. É como eu costumo dizer para os irmãos: a vida que você está vivendo, ela é determinada pelas coisas que você crê. E aquilo que eu creio, nós falamos. Então, entenda bem, a realidade que você está vivendo, a realidade que nós queremos viver, ela está pautada exatamente na fé que nós temos. Pois para cada situação vai exigir de você uma resposta. E você precisa dar uma resposta. Não tem como se eximir, não tem como se excluir de uma resposta para aquela situação. E acredite, para que determinada situação da sua vida mude, você precisará dar a resposta certa.
O problema de Filipe era a vastidão da necessidade. Por isso ele disse que não seria suficiente e que não daria nenhum pouco, ou seja, que não teria como suprir a necessidade daquela turma, porque a necessidade que eles tinham era grande. Filipe olhou justamente para a necessidade e se esqueceu daquele a quem está a resposta. Então, quando nós olhamos para o problema, para a grandeza da necessidade, nós somos tomados de incredulidade e não conseguimos ver a solução. Por quê? Porque os nossos olhos estão exclusivamente na grandeza da necessidade, estão exclusivamente os nossos olhos focados ao problema, no problema, e muitos dos problemas estão além da nossa capacidade. E por estar além da nossa capacidade, chegamos à conclusão que não tem jeito, que não tem solução. Lembre-se do que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios: do homem vem a preparação do coração, mas é da boca do Senhor que vem a resposta certa, a resposta final. Querida irmã, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas um dos direcionamentos que Deus está nos dando neste exato momento para você que está enfrentando uma situação extremamente desafiadora é entender que a solução, a resposta, ela vem do Senhor, ela não vem de maneira natural. Se tu queres mudar o natural, tu precisas tocar o espiritual. Se tu queres mudar o visível, tu tens que tocar o invisível. Filipe, ele olhou para aquele problema, para a grandeza do problema, e de fato, diante daquele desafio, ele não via solução. E muitas das vezes, nós agimos assim. Diante de grandes desafios que estão além da nossa capacidade, é muito natural não conseguir ver solução. E como consequência, vem o desespero, vem a ansiedade, vem a inquietação da alma, somos impelidos a tomar uma atitude. E quando nós somos impelidos a tomar uma atitude motivada pelo desespero, motivada pela ansiedade, acredite em mim, você vai fazer besteira, vai complicar mais ainda. Então, deixa eu te falar algo, pega essa pérola, deixa eu te falar, não tome nenhuma atitude quando você estiver nervoso. Não tome nenhuma atitude quando você estiver ansioso, inquieto. Espere no Senhor, busque conselhos, busque orientação, busque o seu mentor, o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor, mas não tome nenhuma decisão precipitada. Filipe não conseguiu ver a solução, mas acredite, o Deus que nós servimos e que nos ama, Ele não somente se importa contigo, mas também Ele tem uma solução para você. O Senhor que nós servimos nos ama e Ele não se importa de fato com o tamanho do problema. Por quê? Porque Ele é a solução para todo tipo de problema. O Senhor Jesus estava apenas testando Filipe. Dizer um pouco, como disse Filipe, na presença de Jesus, é extremamente patético, é surreal, porque na presença de Deus, um pouco é muito. Lembra que diz as Escrituras, se fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, não negligencie jamais o pouco diante de Deus, porque o pouco diante de Deus se torna muito. Não menospreze os pequenos começos,
Agora eu falo para você, meu irmão empreendedor, que está começando algo e talvez os seus olhos estejam vendo a pequenez do seu empreendimento. Lembre-se, não despreza ao Senhor os pequenos começos. Filipe representa aqueles que têm uma visão natural e ficam o tempo todo olhando para o tamanho do problema. Mas você, em nome de Jesus, não vai ter essa visão natural. Eu declaro que em nome de Jesus você faz parte dos da fé. E você vai ficar em paz porque você sabe que Jesus está por fazer algo nessa situação que você está enfrentando. Acredite, a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor vai te surpreender. Então, se você precisa desbloquear a sua provisão, você precisa entender, não olhe para o tamanho da sua necessidade. Filipe olhou para o tamanho do problema, comparando-o com o tamanho da cidade e concluiu que aquela cidade não teria estrutura para suprir a demanda daquele povo e ele não via solução. Então pega esta chave, coloca em prática e entenda, não é o tamanho do problema que determina o tamanho do seu Deus. Entenda isto. Agora, a visão que você tem de Deus determina o tamanho das experiências que tu terás com Deus. Não olhe para as necessidades. Existe uma solução. A solução está no Senhor. Em segundo lugar, se você deseja desbloquear a sua provisão, não olhe para a limitação dos seus recursos. Então, o segundo personagem que nos chama a atenção nesse texto é justamente André. André também era um dos 12 discípulos de Jesus. André viu Jesus e lá no capítulo 1 de João, foi o primeiro que, ao encontrar o Senhor, saiu para avisar a seu irmão Simão. André representa aqueles que estão sempre encontrando alguém para levar para Jesus. E nesse sentido, todos nós devemos ser como André. Todos nós devemos procurar alguém para levar ao Senhor Jesus. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 40 ao 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Que testemunho de João? João Batista havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, André era um dos dois. Isso nos faz entender que André, antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista. Continuando, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Agora, novamente, André é quem encontra um garoto que possuía um sanduíche que supostamente sua mãe havia feito para ele antes de sair de casa. Ele viu um potencial naquele garotinho. André era um líder. Ele vê potencial no garoto, na geração de jovens. Veja o potencial que há nessa geração. Os discípulos de Jesus eram jovens. Somente Pedro era casado. Só Jesus e Pedro era quem pagava impostos, porque só eles eram, na verdade, maiores de idade. E naquela época, só os acima de 20 anos pagavam impostos. Então, tudo indica que Pedro tinha mais de 20 anos. Então, nós temos que acreditar na geração mais nova, porque Deus tem realmente revelado que há um potencial muito grande neles para serem usados por Deus. Lembra o que diz lá na epístola de João acerca dos jovens? Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Então, a própria palavra, ela reconhece que os jovens são fortes. Existe realmente uma unção especial
na vida dos jovens. E também no livro de Atos, por ocasião lá do batismo do Espírito Santo, quando todos foram tomados pelo Espírito Santo, e ali o povo, por ocasião da festa de Pentecostes, ouvindo os irmãos falando em línguas, disseram: olha, eles estão embriagados. Pedro se levanta e ele diz: olha, o que está acontecendo é que está se cumprindo nesse exato momento a profecia do profeta Joel, que diz: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Observe o que a Bíblia fala acerca do jovem. Diz que o jovem é forte e por ser forte ele vence o maligno, mas ele complementa: os jovens, vocês são fortes porque a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Precisamos entender o seguinte: na ótica de João, na ótica da palavra de Deus, o jovem é forte. E agora ele diz que a forma como o jovem que é forte vence o maligno é estando conectado com a palavra. De maneira que jovem que não está conectado na palavra não tem como vencer o maligno. Mas a visão é: jovem forte, ele está alicerçado na palavra e como consequência ele vence o maligno. Diz também que a profecia de Joel se cumpre ali por ocasião de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles 120 irmãos e a promessa agora se cumpre, e uma das promessas seria que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os jovens terão visões. Existe um potencial muito grande na vida da juventude, de tal maneira que eu verei muitos jovens empreendedores com visões de reino, visões de empreendedorismo, jovens prósperos, bem-sucedidos, que serão pais honrados, que terão uma família honrada para a glória do nome do Senhor. E eu profetizo isso para a vida do seu filho, eu profetizo para a vida da sua filha, que os seus filhos serão prósperos e abençoados, a visão deles será alargada, porque é promessa do Senhor, e se é promessa do Senhor, então vai se cumprir. Enquanto Filipe fazia o cálculo da improbabilidade de alimentar aquela multidão, André viu o menino abrindo o seu lanche para comer e era a única pessoa que possuía alguma coisa. E ele pegou o menino pela mão e o levou para o Senhor Jesus, dizendo: encontrei aqui alguém, mestre. De fato, aquele menino, ele tinha o kit lanche, e no kit lanche dele estava contido ali 5 pães e 2 peixinhos. Observe lá em João 6:8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Ou seja, observe que a visão de André era muito parecida com a visão de Filipe. Eles estavam olhando para a multidão. A resposta de André foi: mas isto, o que é para tanta gente? O problema de Filipe era a grandeza da necessidade. O problema de André era a pequenez da provisão. E isto traz para nós um ensinamento muito poderoso, porque Filipe olhou para a grande quantidade de pessoas, diferente de André, embora as palavras deles fossem muito parecidas, mas o que diferencia um do outro é que Filipe olha para a quantidade das pessoas, André olha para a pequenez da provisão. Mas nenhum deles olhou para Jesus. Muitas das vezes, existem coisas na nossa vida que nós queremos fazer, e aí se manifestam estas duas características contidas em Filipe e em André. Olhamos para a grandiosidade do problema,
e olhamos para a quantidade do recurso que nós temos. E aí chegamos à conclusão: não tenho condições, porque o problema é grande e o recurso que eu tenho é pouco. Às vezes, nós encontramos jovens que querem fazer faculdade e quando eles começam a sonhar com uma faculdade, a primeira coisa que se torna como um obstáculo para que eles concretizem ali o seu sonho é o recurso financeiro. Perceba se não é muito parecido com a visão de André. Ele olha para a provisão. Felipe olha para o tamanho do problema, mas nenhum deles olhou para Jesus. A visão do mundo está baseada justamente na escassez. Ou falamos como Felipe, baseado no tamanho do problema, ou falamos como André, baseado na pequenez da provisão. O que temos é pouco. O que eu tenho não dá. E muitos estão achando que o que eles têm é tão pouco que não conseguem enxergar nada na sua vida além da escassez. De tal maneira que eles não conseguem nem projetar um futuro mais promissor para as suas vidas, porque a visão deles está exatamente para o problema e para a escassez. Na verdade, a expressão de André é até pejorativa. 2 peixinhos e um menininho. 2 diminutivos que ele usa nesse verso. Sabe, uma das coisas que mais me indignava e ainda me indigna é quando se referem à igreja do Senhor Jesus como igrejinha. Você é lá daquela igrejinha? Você está naquela igrejinha? Isso me deixa realmente indignada, porque quando usamos termos pejorativos, usamos esses diminutivos, na verdade por trás há um ar de desprezo, de insignificância. Escute uma coisa, deixa eu falar algo para ti. Quando Jesus entra na história, a provisão sempre será maior do que a necessidade. Grava bem isso. Quando Jesus ele entra na história, a provisão sempre será maior do que a necessidade. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: quando o Senhor Jesus entra no negócio, a provisão, a solução, ela é sempre maior do que a necessidade. Lembre-se do texto: as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios capítulo 3 relata que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, sempre infinitamente mais. Então, quando Jesus ele entra na história, de fato a provisão sempre será maior do que a necessidade. Vamos ver o exemplo de Moisés. Deus falou com Moisés ali na sarça ardente. Moisés naquele momento não tinha nada. O Senhor então lhe perguntou o que ele tinha nas mãos. O Senhor nunca pede de fato o que não temos, e sim o que temos. E Deus lhe disse: com essa vara libertarás o meu povo do Egito. Quando Deus fala com Moisés ali na sarça ardente, o Senhor pergunta para ele acerca do que ele tinha nas mãos. E Moisés responde dizendo que tinha uma vara, e o Senhor diz: olha, com essa vara você vai libertar o povo. Guarda isso no teu coração. O Senhor nunca pede o que você não tem, sempre o que nós temos. Vamos observar agora um outro exemplo, o exemplo da viúva endividada. E nesse caso, serve para muitas pessoas que estão endividadas. Lembrando que nós estamos falando sobre desbloquear a provisão. E já aprendemos para que você não olhe para a necessidade. Também não olhe para a sua provisão, mas que você aprenda a olhar
para o Senhor Jesus. Vimos que o Senhor nunca pede o que você não tem, mas sim o que você tem. Daí o exemplo de Moisés. Agora aprenderemos acerca do exemplo da viúva endividada. Havia uma viúva em Israel cujos credores vieram para cobrar a dívida do marido que havia morrido. E eles iam levar os seus filhos como escravos. Olha que situação. O marido dela havia contraído dívidas, só que ele não pagou, pelo contrário, ele morreu. E agora os credores vão até a casa desta mulher para cobrar a dívida, com um risco de levar os filhos dela para se tornarem escravos. Ela clama ao profeta, o profeta Eliseu, ela pede a Eliseu ajuda. Então Eliseu faz a seguinte pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Essa pergunta que Eliseu faz para a mulher é extremamente poderosa. Eliseu mandou a mulher pedir vasos vazios emprestados aos vizinhos. Eles trouxeram tudo o que conseguiram. E na resposta da mulher, a mulher mesmo diz: eu só tenho esse pouquinho de azeite. Novamente, só tenho um pouco de azeite. Então, aos olhos da mulher, o que ela tinha em casa era pífio relacionado ao problema dela. Não tinha como resolver o problema. Eliseu manda a mulher pedir vasos vazios emprestados aos vizinhos. Eles trouxeram tudo o que conseguiram, no caso os filhos trouxeram tudo o que conseguiram. Eles começaram a derramar o óleo do pequeno vaso. Era como uma pequena garrafa de azeite. Quanto mais eles derramavam, enchia, até não ter mais vasos. Ela pediu mais, porém não tinha. Se tivesse mais vasos, teria mais óleo. Acabaram os vasos, mas não acabou o óleo. E sabe qual foi o resultado dessa história? Depois de ter feito a multiplicação do azeite, o profeta Eliseu ordenou que ela vendesse, pagasse a dívida e ainda vivesse do restante. Querido irmão, deixa eu falar algo para ti. Você que está atravessando um período difícil de endividamento, de escassez, a palavra do Senhor revela que a prosperidade está exatamente no que você tem em sua casa. O que desatou a prosperidade na vida desta mulher que estava endividada era o que ela tinha dentro de casa, que muitas das vezes na mente dela era insignificante. Ela tinha somente um pouquinho de azeite. Mas o que era isso para o problema? Para ela não era nada, mas para o profeta era a matéria-prima do milagre. Sabe onde está a matéria-prima da tua prosperidade? Naquilo que você sabe fazer de melhor. E muitas das vezes despreza, negligencia por achar que não vai dar certo. Tudo o que a viúva queria era pagar a dívida para que os seus filhos não fossem levados como escravos. Mas Deus, além de pagar a dívida dela, ainda lhe deu provisão para ela viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor te dará provisão, que o Senhor te dará condições para você pagar as suas dívidas, e não vai virar este ano sem que tu vejas o agir de Deus na tua área financeira. Pega esta palavra, guarda esta palavra, pois é ouro de Deus para a tua vida. Escute isso, o Senhor vai lhe dar condições. Presta bem atenção nisso. O Senhor vai lhe dar condições de pagar a sua dívida e de viver bem com a outra parte. Creia nesta palavra. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 7, diz assim: então vá, é o suficiente. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida.
e tu e teus filhos vivei do resto. Essa história é extremamente interessante porque era uma situação crítica, mas por ela ter ouvido ao profeta, ela prosperou, ela resolveu o problema dela. Alguns de nós achamos que o que temos é muito pouco para resolver um problema tão grande. Mas olha o garoto com os 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Desprezamos o pouco que temos e não pensamos que Deus pode multiplicar. A viúva, ela respondeu a Eliseu que só tinha um pouco de óleo, só tinha um pouquinho de azeite. E acredite, sempre falamos assim: ah, mas eu tenho pouco. Sempre é pouco, mas entenda, com Deus, somente um pouco de óleo na vasilha é suficiente para a multiplicação. Dê ao Senhor o que você tem, e você vai ver que o que você tem é suficiente para Ele, não importando o tamanho do seu problema. E sabe quando você, ao invés de valorizar o que tem, começa a falar do que não tem, você não resolve o problema da escassez na sua vida. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu lhe desafio: não olhe para o tamanho do seu problema, nem tampouco fique olhando para a pequenez dos seus recursos. Acredite, o Senhor vai fazer multiplicar os teus recursos. O Senhor vai providenciar condições para você. Ele vai te dar uma ideia, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te conectar a alguém. De alguma maneira você vai ver o agir de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, se você deseja desbloquear sua provisão, olhe para a suficiência de Deus. Os discípulos estavam vivendo uma luta extremamente tremenda, preocupados com aquela situação, como eles iriam alimentar aquela multidão, pois só de homens eram 5.000, fora criança e mulheres. Filipe ficava contando a quantidade de bocas que havia ali. André ficava pensando na possibilidade de cortar aqueles pães em pedaços bem pequeninos e servir como se fosse uma ceia, ou seja, eles estavam procurando uma solução. Mas Jesus estava tranquilo, porque o texto diz que ele bem sabia o que estava por fazer. E de repente, o que acontece? Ele aciona o reino dos céus e desbloqueia a provisão divina para alimentar toda aquela multidão. E como que Jesus fez isso? Como que Jesus acionou o reino? Como que ele desbloqueou a provisão divina para aquele povo? João capítulo 6, versículo 10 nos mostra: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre si, ou melhor, entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Aqui nesse texto, nós vemos 3 atitudes que vai desbloquear a sua provisão divina. O que é isto, provisão divina? Ação de Deus sobre área específica da sua vida. A primeira atitude é descansar. Jesus mandou que eles se assentassem. Esta é a primeira coisa que precisa ser feita antes de um milagre acontecer. Assentar-se, descansar, entregar o problema a Ele. O salmista e Provérbios dizem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor. A primeira coisa, confie no Senhor. Repita comigo: eu preciso aprender a confiar no Senhor
para que a provisão divina seja desbloqueada na minha vida. Marcos 6,40 diz assim: e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Ou seja, a palavra repartidos significa, nesse texto aqui, enfileirados, em fila. Então eles sentaram de 50 em 50, de 100 em 100, para facilitar a comida chegar a eles. Jesus, ele organizou na hora do milagre. Ao contrário do que se pensa, Deus faz milagres na ordem. Ele não faz milagres na desordem. Então, se tu queres milagre na tua vida, aprenda isto. O milagre, ele é desencadeado em meio à ordem. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é: descansa no Senhor. Note que tudo era múltiplo de 5, 50 e 100. O número 5, dentro da numerologia bíblica, é o número da graça. A graça de Deus sempre se manifesta no descanso. E quando nós falamos de descanso, nós lembramos do Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor Jesus pede para que eles se organizem, para que eles fiquem organizados, assentem-se. Os discípulos repartem ali em fileiras de 50 e de 100. E a nossa vida, ela tem que ser vivida, pautada no descanso do Senhor. Nossas ansiedades e agitações da alma não operam milagres de Deus em nossa vida. Ficar ansioso, ficar agitado, bloqueia a ação de Deus. Lembra que o Senhor Jesus Cristo falou acerca da ansiedade, quando ele diz: quem dentre vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Olhem os pássaros, não trabalham, não fiam, todavia o vosso Pai Celestial vos alimenta. Não valeis vós muito mais do que esses pássaros? Então são princípios que o Senhor está dizendo e nos ensinando. Por mais ansioso, por mais agitado que você esteja, você não vai conseguir resolver o problema. Então descansa, que a solução vai vir. Descansa, confia no Senhor. Lembre-se, descansar não é agir com irresponsabilidade, é confiar, é acreditar que a tua resposta vem do Senhor, ou vem através de alguém, ou vem através de uma vida. De alguma maneira Deus vai desbloquear a tua provisão. Nós precisamos aprender a fazer a obra no descanso. Deus não quer que você fique lutando na sua força, descansa nele. Ele quer que você saiba que Ele sempre faz. Tudo o que precisamos fazer é descansar no Senhor. Como pai de família, como mãe, como patrão, primeiro você precisa aprender a descansar para que possa ver a manifestação do milagre de Deus na sua vida. Enquanto você tenta produzir o seu milagre, você só vai se cansar. Mas quando você decide confiar em Deus e se assenta, aí sim Ele começa a agir em seu favor. Confiar no Senhor, assentar-se. O que é assentar-se? É descansar nele. O primeiro princípio aqui que nós aprendemos de uma série de 3 atitudes que desbloqueiam a provisão divina: a confiar, descansar, e agora você precisa ser grato, agradecer ao Senhor. Temos dito que a gratidão, ela abre portas. Às vezes nós reclamamos do pouco e não agradecemos tudo o que temos de bom, mas Jesus, que é o Criador de todas as coisas, está agradecendo por tão pouco. Observe, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ergue aos céus e agradece.
Ele não estava olhando para a multidão. O que ele apresentou para o Senhor foi 5 pães e 2 peixes, que aos olhos de Filipe e de André eram muito pouco para alimentar aquele povo. Jesus ele não olhou para o tamanho do problema, nem para a pequenez da provisão. Ele olha para Deus e agradece. Talvez você esteja reclamando que não tem dinheiro ou que tem é pouco e não consegue pagar as suas contas. O que Jesus nos ensina é: pega esse pouco e agradece ao Senhor, que desse pouco ele vai transformar em muito. Como, pastor? É com ele. Jesus ele não olhou para o problema, ele não olhou para a pequenez da provisão, ele olhou para Deus. A Bíblia diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele não olhou para o problema, mas olhou para quem pode tudo, e o pouco se torna muito. João 6:23 diz: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Ou seja, o Pai ficou tão alegre com isso, que fez com que o Espírito Santo registrasse isso mais tarde, novamente, lá no mesmo capítulo. O milagre aconteceu depois que Jesus deu graças. O que vai acontecer quando você passar a ser grato pelo que o Senhor tem feito? É pouco, mesmo assim seja grato. Ele nos mostrou como receber o nosso milagre. Ações de graças abrem portas da provisão divina na nossa vida. Seja grato, expresse de alguma maneira a sua gratidão. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele repartiu. Marcos capítulo 6, versículo 41 diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Entenda uma coisa: Deus não funciona como a economia do mundo. Nós fazemos parte de um reino que não se abala. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Guarda isso no teu coração. A tua provisão ela vem do Senhor. A tua prosperidade ela vem do Senhor. A tua saúde ela vem do Senhor. A tua proteção ela vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então eu preciso aprender o princípio para desatar a minha provisão e ter todas as minhas necessidades supridas pelo Senhor. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é exatamente o que? É descansar no Senhor. O segundo princípio é sermos gratos. E agora, o terceiro princípio é repartir. Ele repartiu, ele deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Então Deus ele não funciona como o mundo. Ele partiu os pães antes de repartir. E de fato, na mão de Deus, o que ele reparte aumenta. Aquilo que você reparte nas mãos de Deus, o Senhor faz aumentar. Ele partiu o pão e depois houve o milagre. É a multiplicação. Tem gente que não vem nas reuniões porque não quer repartir o domingo com o Senhor. Mas quando você dedica o seu dia, você dedica o seu domingo, ele multiplica o descanso na sua vida.
Tem gente que não devolve o dízimo porque ele acha que se repartir vai faltar, mas ele não sabe que quando reparte, entrega a parte do Senhor, ele vai multiplicar os recursos em sua vida. Tem gente que retém mais do que é justo porque tem medo de repartir e não dá. Mas a verdade é que tudo que você coloca nas mãos do Senhor só vai aumentar na sua vida, só vai multiplicar na sua vida, vai haver abundância, vai haver transbordo para a glória de Deus, porque tudo que você dar a Deus jamais diminui nem subtrai, como muitos pensam sobre o tempo, sobre recursos, sobre ofertas, sobre dízimos. Mas o que aparentemente subtrai para com Deus é multiplicação. Aquilo que você acha que vai ser subtraído, mas eu tenho pouco. Lembre da viúva. Lembre daquela mulher que cuidou de Eliseu. Lembre da mulher que cuidou de Elias. Elas tinham pouco, mas porque elas ouviram o profeta, porque elas não retiveram, o Senhor multiplicou. Então, quando você descansa, quando você agradece, quando você reparte, o milagre acontece. E sabe como esse milagre se manifestou? Na medida do desejo de cada um. Interessante isso. João capítulo 6, versículo 11 diz: deu-os aos discípulos. Significa, continuou entregando. Isto é, não esgotava. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também os peixes, quanto queriam. Veja como isto é extremamente poderoso. A Bíblia diz que eles receberam pães e peixes quanto queriam. Quem queria um, tinha um. Quem queria dois, tinha dois. Quem queria 20, tinha 20. Ou seja, eles tinham liberdade para comer o suficiente. E isso nos ensina que Deus nunca é limitado ao nos abençoar. Sempre quando Deus vai nos abençoar, sempre é em abundância. Então você sempre é abençoado o quanto você deseja ser. A economia de Deus é exatamente desta maneira. Sempre é para o quanto queremos. A pergunta é: o quanto te basta? O Senhor quer te dar. Quantos eles queriam? Cada um tem um nível de contentamento. Quanto você quer de Deus hoje? Então não limite o poder de Deus na sua vida, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a pergunta é: quanto te basta? Quanto você quer? Peça para que Deus aumente a sua capacidade de receber, porque Ele quer lhe dar mais. Você já orou por um bom trabalho, mas Ele quer te dar uma boa posição. Você pediu um casamento, mas Ele quer te dar uma família. Você pediu um salário, Ele quer te dar muito mais. É o texto: dê graças ao Senhor e descanse nele. Há um detalhe importantíssimo nesse texto, que diz que Jesus multiplicou pães em outro lugar para 4.000, mas lá ele usou 7 pães e sobrou 7 cestos cheios. 7 é o número das 7 nações gentílicas. Aquele milagre foi para os gentios, mas agora sobraram 12 cestos, que é o número das nações de Israel, das nações de Israel. São todas bênçãos para nós. Hoje nós somos o Israel de Deus, a igreja do Senhor. Nós fomos enxertados na oliveira. Jesus usou 5 pães para 5.000, mas para 4.000 ele usou 7 pães. E de fato a economia de Deus é assim: quanto maior o problema, mais fácil para Deus. Observe: para 4.000, 7 pães. Para 5.000, 5 pães. Então aprenda: quanto maior o problema, mais fácil para Deus resolver. Então, precisa de menos para fazer o maior. Para o homem, quanto maior o problema, mais difícil de resolver.
Para Deus, o problema é grande, Ele resolve fácil. Não importa se é um câncer, se é uma dor de cabeça, apenas olhe para Ele. Quanto maior o problema, mais fácil para Deus. João, capítulo 6, versículo 12, diz assim: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus ele não parou a distribuição quando todos queriam comer um pouco mais. Pelo contrário, eles comeram até ficarem cheios. E de fato não combina com o Senhor a dieta que nos ensina a não comermos até ficar cheio. Eles comeram até sobejar. Portanto, em nome de Jesus Cristo, receba até estar satisfeito. Não se contente com menos ou um pouco. Receba até ficar satisfeito. Deus quer que você se sinta satisfeito. Um pouco era o que eles tinham. O muito é o que sobrou. Lembra? Se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. João capítulo 6, versículo 13. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. João 6, 13. Nós vemos aqui que eles trazem 5 pães e o Senhor faz um milagre. E a pergunta dos discípulos era: mas o que é isso para tanto? Aqueles 5 pães e 2 peixes resultou em 12 cestos cheios dos 5 pães que sobraram. Entenda isso. Há um princípio espiritual. Sempre que você voltar a Jesus, você encontrará suas mãos cheias. Talvez os discípulos esperaram para comer no final da distribuição. E talvez eles ficaram preocupados se sobraria realmente algo para eles. O que eles não sabiam é que haveria abundância para eles também. Na economia de Deus, quando você dá, sempre haverá abundância de volta. Quanto mais você dá, mais você terá em troco, em retorno. Então, quem serve em nome do Senhor aos seus filhos, quem se dispõe a distribuir, no final não vai ficar com as mãos abanando, porque quando você voltar, você encontrará o Senhor com as mãos cheias de provisão. Sempre haverá provisão para você. Sobraram 12 cestos, eram 12 discípulos. Eu imagino que Jesus deu um cesto para cada um deles. O Senhor nunca nos deixa em falta. Aprenda esse princípio. Não fique olhando para o seu problema ou para a sua pouca provisão. Olhe hoje para o tamanho do Senhor e também para o tamanho da sua bondade. Eu quero encerrar com o verso 6 que diz: mas dizia isto para o experimentar, para testar o seu coração. O Senhor já sabe o que vai fazer na sua vida, mas às vezes Ele pede coisas a você apenas para experimentar, para testar o teu coração. Você acha que se você for um dizimista ou fizer uma oferta vai faltar, mas Deus está apenas experimentando você, porque Ele mesmo já sabe o que vai fazer na sua vida. Então, eu declaro que você vai passar nesse teste de Deus, que você não vai ficar olhando para o tamanho da sua necessidade, nem para a escassez dos seus recursos. Olhe somente para o Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Senhor te surpreenderá, que você verá se cumprindo na tua vida exatamente o milagre da multiplicação. Seja grato a Deus. Que Deus te abençoe